Grande abraço a você, muito obrigado por estar conosco. Para a bola de rolar e a gente vem aqui para enrolar a sua cabeça ou desenrolar, que também é uma das formas com as explicações que a gente tem do nosso grande Matheus Medeiros, que está aqui conosco, é especialista e explica para a gente esse mundo das criptomoedas. Grande abraço a você, Matheus. Um grande abraço, Oliveira, um grande abraço pessoal da Rádio 09 e nossos queridos ouvintes, para aqui, sua querida audiência, para entender um pouco mais como é que funciona o futuro das finanças. E nós deixamos um ponto de interrogação no ar. O que é DAOs? E aí, em relação a ele, dentro do DeFi. DeFi você já explicou. Se você quiser fazer um teaser do DeFi e aí colocar o DAOs no meio, nós completamos o jogo e vamos embora. Vamos embora, taca a bola, pô. Isso. Vamos lá, DAO é uma infraestrutura não, mas é uma forma de organização autônoma e descentralizada de pessoas. Português, claro, comunidade. DAOs é só uma sigla para no final do dia comunidades. E aí, quer dizer que eu, você e o Arthur poderemos formar uma DAO. Poderíamos. Uma comunidade nossa. Exato. A DAO nada mais é do que o seguinte, poxa, é como se fosse uma associação. Imagina uma associação. Só que uma associação um pouco diferente. Por que um pouco diferente? A DAO ela tem como premissa... Só para explicar, o nosso Arthur Bechir que está aqui é o nosso homem que controla homem a parte máquinas. Técnica, é ele que manda em tudo aqui. Exatamente. Ele é o nosso banco central. Isso aí. Ele é o regulador. Então, digamos que é o seguinte, a DAO ela se assemelha bastante com cooperativas, com associações, com uma grande diferença que tem como premissa você ter as pessoas de forma ou iguais ou com votos muito bem especificados. E aí como é que você vê a entrada dessas comunidades dentro do DeFi? Porque geralmente são as DAOs, a necessidade das DAOs, ou seja, dessas comunidades, dessas cooperativas, que iniciaram os protocolos de DeFi. Então imagina que é o seguinte, você, eu e diversas outras rádios aqui têm a necessidade de, inclusive, entender melhor o nosso querido ouvinte. Entender onde é que eles estão, onde é que eles moram, inclusive para endereçar melhor o conteúdo para essas pessoas. Agora imagina que a gente faz isso daí, a gente olha um para a cara do outro e fala, poxa, a gente poderia fazer uma plataforma, juntar os dados de todo mundo e a gente ter uma visão mais clara. Vocês estão criando um novo protocolo. É uma comunidade, uma cooperativa criando um produto. E foi isso que aconteceu. Aonde que surgiu os DeFis? Eram várias comunidades que, poxa, tinham dinheiro, as pessoas tinham dinheiro e falavam... Só que tinha outras pessoas que precisavam de dinheiro e falavam para o outro. Pô, você quer dinheiro aqui? Quer que eu te empreste 2 Bitcoin, 3 Ethereum, alguma coisa assim? Opa, tô aí, você me devolve aqui, eu vou aplicar em tal lugar, pá. Então, essa organização, eles olharam para a cara do outro e meio que falaram, poxa, isso daqui dá para criar uma coisa automática. No final do dia, a maioria das coisas em cripto ou de tecnologia nasceu porque alguém queria automatizar alguma coisa. E foi isso. Então, eles fizeram protocolos de finanças descentralizadas, E essas comunidades podem nem se conhecer, elas só têm que convergir nas ideias. É exatamente isso. Pô, eu tô falando de DAOs hoje que tem algumas milhares de pessoas. E aí qual que é a parte muito legal de DAO? Para quem nunca participou de uma, é que lá você tem a votação. Como é que funciona? A gente tem as nossas carteiras que são nossos CPFs, nossos RGs dentro de blockchain, certo? Quando você cria uma DAO, você pode fazer isso de forma um pouco mais arcaica, do seguinte sentido, meio que por e-mail, votação, esse tipo de coisa, você pode colocar tokens. Os authority tokens são realmente como se fossem representações digitais daquela comunidade dentro da blockchain. O Olivério, que tem uma voz ativa, que é um construtor dentro dessa comunidade, ajuda todo mundo, poxa, quase que trabalha em prol da comunidade, você vai ter mais voz ativa do que eu estou geralmente mais vendo, assistindo e não participando de forma ativa. E isso tudo vai ser arquitetado, porque é uma organização autônoma, uma organização viva de fato. Isso que é uma DAO. Há futuro para os modelos de governança mais horizontais? Com certeza. O modelo do futuro, inclusive, não só falando de cripto, mas de empresas em gerais, é cada vez mais horizontalizado. Hoje a gente está falando, e aqui é saindo realmente do ecossistema de cripto, indo para mais ecossistema de negócio, hoje a gente está falando, Olivério, que as empresas, grandes empresas que faturam milhões, reais ou dólares, mas o ponto é faturam alguns milhões, é formado por 7, 8, 9, 10 pessoas. Isso está cada vez mais comum. E você concorda comigo que quanto menor a organização, mais próximos são as ideias, porque o fluxo de informação é mais direto.
Então, no final do dia, eu enxergo muito futuro sendo dessa forma. Quando você põe muita gente numa sala, a divergência aparece. Então, quando você põe um número menor de pessoas comandando alguma coisa, fica muito mais fácil coordenar, né? Isso. Fica muito mais fácil ter resultados. Isso. E aí aqui, divergência de ideias não significa ser uma ideia contrária à outra. Não é isso. Não é isso. Mas todo mundo tá minimamente falando a mesma coisa. Divergência de ideia, neste caso, seria o seguinte. A gente tá aqui falando de lasanha e aí chega o Arthur e tá falando de banana. Isso é uma divergência de ideia. Não eu lasanha de bolonhesa e você lasanha de berinjela, entendeu? Neste caso. Então, os modelos de organizações daqui para frente está cada vez mais orientado a ser menor, mais enxuto e mais horizontalizados de fato. E a segurança das smart contracts e a barreira definitiva ou algo que o mercado está resolvendo, está começando a ter um caminho, como é que você enxerga isso? Vamos lá. A gente falou nas temporadas anteriores vamos explicar o smart. Isso, né? Então, a gente falou o que é um smart contract nas temporadas anteriores, mas vou relembrar aqui. Quando a gente fala de blockchain ou de, enfim, Ethereum principalmente, a gente fala do dinheiro programável. O que é esse dinheiro programável? Imagina que é o seguinte, sei lá, eu pago pensão alimentícia. Vou colocar um exemplo bem claro mesmo. É caro, hein, amigo? Caro. Não vai nessa não, que não separa. Não separa. Não separa que é complicado. É só um exemplo. Eu não tenho essa experiência, mas os amigos que eu tenho sofrem. Mas vamos lá. Pensão alimentícia é o exemplo mais próximo que tem de um dinheiro programável. E eu vou te explicar o porquê. A pensão alimentícia nem passa pela conta bancária do cidadão. Nem passa. Quando a empresa vai fazer o pagamento, ela já paga para a criança, no caso, ou para o responsável pela pessoa. Porque já está programado que isso aconteça, porque já tem o salário, então o salário você já deduz, já está programado que essa coisa aconteça. O contrato inteligente ele tem como essa prerrogativa de ser programável, entende? Então, cara, dependendo da interação que você tenha dentro dos contratos... débito em conta. Praticamente isso, só que para tudo. Essa que é a parte mais bizarra até de entender. Imagina que você paga aluguel. Cara, se aquilo está em ordem de prioridade 0, isso já cai direto. A gente tem isso, mas não tem o cai direto. É isso daí. Né? Que a gente já tem um sistema onde tudo entra no seu CPF, no seu CNPJ, tudo aquilo que é despejado como conta. Que é o DDA, né? Que é o DDA. Isso aí. Que aí, inclusive, a facilidade do governo ver quanto de fato você, tipo assim, ganho 20 mil e estou gastando 50. Opa. Se isso acontece um mês é um solavanco, mas se isso acontece todo mês, onde é que ele está pegando a diferença disso? Porque o dinheiro está lá na conta, está sendo pago. Isso o governo olha através do DDA. Existem instrumentos criados, né, Matheus, que a gente enxerga como facilidade. Puxa, o Pix, eu não sei o quê. Tudo isso tem o olhar do governo através dos instrumentos criados, né? Por exemplo, você faz um Pix de mais de 10 mil reais, ele passa literalmente pelo Banco Central. Tudo passa pelo Banco Central, mas esse, ele é verificado. Se você faz 50, uma pessoa física, normal, uma pessoa que não demonstra o capital de ganho tão forte assim, faz 50 pagamentos de 10 mil reais, tem alguma coisa. Sim. E aí o governo foca ali, né? Existem instrumentos para isso dentro da Receita Federal, e isso tem que ser atividade do governo mesmo, para evitar lavagem de dinheiro de droga, dinheiro de venda de arma, prostituição, uma série de outras questões. Exato. Bem, e aí, para terminar esse contexto do que é um smart contract, é isso, esse dinheiro programável. Só que, olha o nome, é smart contract, não money smart. Então, a partir do momento que é um contrato inteligente, perceba que as palavras que eu sempre utilizo são interações. Porque não tem nada, numa interação não tem necessidade de ser um dinheiro, entendeu? Por exemplo, um contrato de trabalho. Você tem algumas partes antes de assinar um contrato de trabalho, antes de fazer a parte do dinheiro, por exemplo. Tem a entrega, tem o próprio contrato, tem as atribuições, tem uma série de outras coisas. As obrigações de cada lado. Antes de chegar no ponto do dinheiro. Tanto que o dinheiro está lá embaixo, né? A remuneração é a última parte. Ó, você vai receber isso tanto. E se o pau quebrar, o fórum de discussão é esse aqui, seja uma cidade ou um estado. Exato. Então assim, isso é para um contrato de trabalho, isso é para uma organização de logística, a compra e venda de commodity, por quê? Porque você tem um onboard, enfim, tem todo este processo. Isso que são os contratos inteligentes, ele vem com essa ideia de automatização, só que não só uma automação, mas uma execução dentro do próprio contrato. Então,
Se acontece tal coisa, beleza, o que vai ser executado? Se acontece Y coisa, o que será executado? Esses são os contratos inteligentes. E aí, eu só estou demorando porque essa explicação é um pouco mais longa. Então isso é um contrato inteligente, beleza. Qual que são as dificuldades disso daí? Primeira coisa, padronização. Então, dentro dos contratos inteligentes, principalmente numa rede de blockchain chamada Ethereum, você tem as padronizações, os ERCs, que são alguns, como se fosse ISO 9001, ISO 12001, como se fossem boas práticas dentro do contrato inteligente. E aí, a gente é obrigado a dizer o seguinte, né? Muita coisa que as criptos puxaram, que esse mundo das blocks puxaram, são coisas que já existem no mercado financeiro. O DDA, por exemplo, é um derivativo, só que funciona de uma outra maneira, mas o sentido é o mesmo quando a gente fala. E aí a dependência de oráculos pode ser um ponto crítico para o DeFi? Vamos lá. Traduz isso para a gente, por gentileza. Vou apertar a minha tecla SAP. Vamos lá. O que é um oráculo? Imagina que é o seguinte, as blockchains, a gente tem diversos tipos de blockchain. Tem Ethereum, tem Solana, tem Tron. O que são blockchains? São registros públicos. São plataformas de registros públicos. E cada uma tem a sua especificidade, né? Então vamos lá. Se cada uma tem a sua especificidade e a maioria dos negócios, aqui eu estou falando de negócio mesmo, precisam de escala, precisam estar presentes em diversos locais, lembra que uma das coisas que eu falei dos contratos inteligentes é a execução, certo? A execução. Para eu conseguir fazer esse contrato inteligente executar a coisa que ele foi programado para executar, eu preciso de um dado, de algum input. Exemplo. Você, quando dá uma instrução para alguém, você tem que falar, ó, por exemplo, aqui pro Arthur, a gente vai gravar tal dia, a câmera vai ser dessa forma, essa vai ser o horário, papapá. Você dá as instruções, você dá as regras, certo? Por onde você dá essas regras? Você pode dar por WhatsApp, você pode dar por e-mail, você pode dar por uma ligação, você pode dar de diversas formas. Exatamente, você pode dar essas diversas formas. A questão é que é o seguinte, a informação ela tem que chegar, hoje tem que ser executada, certo? Sim. No contrato inteligente funciona da mesma forma. Eu preciso dar as informações para aquela execução acontecer ou não acontecer, ou os parâmetros de como aquela execução vai acontecer. E aí eu te pergunto, como que eu vou dar esses parâmetros para este contrato inteligente, sendo que grande parte das informações não estão dentro da blockchain? Porque estar na internet não significa estar dentro da blockchain, entende? Então os oráculos, eles têm essa prerrogativa, este dever, vou colocar assim, de pegar a informação, seja digital ou não, esteja disponível na internet ou não, transformá-la dentro de um atributo e colocar ela disponível dentro da blockchain para estes contratos inteligentes entenderem estes atributos e executarem. Por exemplo, vamos lá, fiz um contrato inteligente, eu sou um comprador de açúcar do Vietnã e você é um vendedor de açúcar do Brasil, certo? A gente está falando o seguinte, vamos fazer essa brincadeira dentro do contrato inteligente. Neste contrato inteligente vai ser da seguinte forma, o Olivério, ele vai me entregar 10 toneladas de cana de açúcar, vai ser FOB, ou seja, Free On Board, a logística vai ser a DHL e terá um seguro da Mafre. Entendeu? Estes são os atributos, certo? São as prerrogativas do contrato. Essas são as prerrogativas do contrato. A DHL está na blockchain? Não está. O seguro, o contrato de seguro está na blockchain? Não está. O GPS do navio para saber se o seguro vai ser executado ou não está na blockchain? Não está. Mas o meu dinheiro está dentro da blockchain que eu vou te pagar. Que eu sou o comprador e você é o vendedor. Certo? Certo. Vamos lá. No mundo, o oráculo ele vai fazer o seguinte. Opa, mas eu sei que o GPS não está dentro da blockchain, mas eu sei que o GPS é da OmniLink. Alô, OmniLink? Então, me disponibiliza seu dado que eu vou te pagar tanto. O DHL, me disponibiliza seu dado de quando você vai receber o seu produto, como que vai receber, o contrato que você assinou de que recebimento do produto, que eu vou te pagar tanto. O Mafre, o teu seguro, como é que está o teu seguro aí? Como é que é o contrato de seguro? O que protege? O que é isso? O que é aquilo? Quais são os atributos? Opa, me dá tudo isso daqui. Aí o oráculo pega todos esses atributos em tempo real, disponibiliza para a blockchain. E tudo isso vai atualizando em tempo real, em tempo real, em tempo real, em tempo real. Deu uma tempestade no meio do barco quando está passando pelo mar do Sul da África ali. Putz, o barco caiu. O oráculo olha e fala, opa, o barco caiu porque o OmniLink me deu este dado. Ó, segundo o contrato aqui de seguro, isso cobre o seguro.
Contrato inteligente, opa, aconteceu tal coisa, foi executado, o dinheiro não precisa sair, quem vai pagar vai ser o seguro. Tudo isso de forma automática. Sabe o que eu fiz? Nada. Sabe o que você fez? Nada. Ou seja, você permite que todos os atores conversem sem a sua participação. E isso favorece muito porque fica tudo registrado. E mais do que isso, num processo natural que eu quero dizer é hoje, tudo isso demanda muita gente trabalhando. O processo de eu comprar de você gira em torno de 180 dias, tá? Uhum. Partindo do princípio que você tenha pronta entrega a cana-de-açúcar. Eu tenho que emitir uma LOI, eu tenho que emitir a CVB, eu tenho que ter... é tanto documento pro governo que não sei o que lá. Tudo você que vai resolver, tá? Não sou eu. Eu qual documento? Você que se vira. É um mercado que acaba tendo aí uma sequência onde se perde muito tempo. E quando você perde muito tempo, você perde muito dinheiro também, né? O papum é melhor, né? Toma chocolate e leva a mariola. Tá aqui o seu dinheiro, da minha mercadoria. Isso ajuda sobremaneira em qualquer setor da atividade. Seja dentro das criptomoedas, seja num comércio, né? É aquela história. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai lá, entra o carro, gostei daquele carro. Quanto custa tal? Você já vem aqui, já pega a placa do carro, você já vai sair com ela no mesmo instante. Você já paga todas as taxas, já faz o seguro, né? Isso aí. Porque lá o seguro tem que sair da loja. Então você simplesmente, você fez toda uma operação. Eu quando fui comprar um carro nos Estados Unidos, fiz todo. Eu tinha 2.000 carros no pátio, eu fui lá e escolhi. Minha filha achou o carro, falou, é esse carro aqui. Aí, poxa, é esse mesmo. Porque a gente tinha um carro igual aqui no Brasil. A gente foi lá, pegou o carro, entrou na fila das pessoas, porque evidentemente tinha gente que estava na minha frente, essas pessoas têm o direito de serem atendidas primeiro. Lógico. Chegou minha vez, eu sentado lá, senhor Oliveira, levantei, seu passaporte está aqui, o senhor paga? Pago, o senhor pode pagar nessa conta aqui, você já faz a transferência absolutamente imediata, emite o papel, a pessoa já pega, isso aqui é imposto, ele te dá uma conta geral, né? Tudo, quanto vai custar a brincadeira. Você paga tudo, a sua placa vai ser essa daqui, lá você não tem essa ficar escolhendo plaquinha, não tem nada disso, né? A placa é essa daqui, um abraço. PT, saudações, muito obrigado por ter vindo ao nosso estabelecimento, leva o seu carro, deixa o dinheiro. Acabou. Isso, né? Por isso que custa mais barato. Porque aqui no Brasil você tem o cara da placa, aí você tem lá o cara que quer 100zinho na placa, porque senão sabe como é que é, vai demorar mais. Aí você tem o outro, aí você tem uma engrenagem, e quando você constrói toda essa engrenagem com um monte de gente, você cria a tal da corrupção, tem mais essa. E nesse mercado, um dos descontos que existe, para falar o português bem claro na criptomoeda, é que não tem corrupção. E você sabe não tem mão humana mexendo nas coisas. Ninguém vai ter uma facilidadezinha, um quebra-galho, um jeitinho. Eu vou usar uma expressão, dinheiro na mão, eu nem vou completar, que essa daí é baixaria. É complicado. Mas é assim, é dinheiro na mão e o resto está resolvido. Bom, vamos voltar semana que vem. Aí nós vamos falar de soluções surgindo. Roll-ups, é isso? Roll-ups. Roll-ups, em inglês. E aí tem um monte, nossa mãe do céu, tem um monte de coisa aqui que nós vamos falar na semana que vem, mas tudo na semana que vem. Semana que vem a gente volta. Suspense. Hitchcock faria este momento. É um momento de suspense, mas que é resolvido na semana que vem, com a presença do fantástico Matheus Medeiros, que é o homem que explica esse mundo da criptomoeda, das blockchains, de tudo que você precisa ficar sabendo. Grande abraço. Um grande abraço, meu pessoal, e, bom, qualquer dúvida, você sabe o número da Rádio 09. Estamos aqui. Obrigado. Grande abraço.